Bom, nesse bloco a gente recebe a psicóloga Patrícia Rodrigues. Bom, doutora, a gente vai falar sobre bullying, né? É um tema, um assunto importante a ser falado e um assunto em extrema evidência nos últimos dias com os casos que vêm acontecendo aí de forma nacional, né, e até internacional. O que seria o bullying? O bullying é uma ação que uma pessoa provoca em outra, né? Uma ação, ela é repetida, ela é constante, ela é intensa, uma ação agressiva, seja ela física, seja ela psicológica. Como identificar um bullying? A pessoa saber dividir o que é o bullying ou o que é só uma brincadeira, uma coisa ali corriqueira. Como que a pessoa pode identificar? A pessoa identifica quando ambos, né, ou o grupo está já condizente que é uma brincadeira, todo mundo ali está zoando um ao outro, não está afetando a moral, não está afetando os valores, a ordem emocional de ninguém. Agora, quando já afeta de uma forma intensa, né, que a gente já identifica que seja algo para agredir, que seja algo para afetar a vida, a integridade moral de uma pessoa, aí sim a gente já considera como um ato de bullying. Quando a gente fala de bullying com crianças, né, principalmente em escolas, é uma situação complicada, né? Muito complicado, ainda mais com criança, né? Porque eu vejo que é ainda mais difícil, porque a criança, ela não elabora como um adulto elabora quando está algo afetando emocionalmente ou fisicamente a vida dela. Então, geralmente, os professores já observam uma queda do rendimento escolar, a disciplina em sala de aula também, ela varia, porque aquela criança que antes comportava, aquela criança que antes prestava atenção, tirava notas boas, já não mais faz isso. Então, ela começa a ficar já antissocial, ela já não participa mais das aulas como antes. E em casa também há uma variação de comportamento. A criança, ela começa a ficar isolada com os pais, ela procura, né, evitar brincar, ela procura se isolar da sociedade. Então, os pais, os professores, né, principalmente vão observar que essa criança está tendo um comportamento diferente que antes não tinha. Em casos mais extremos, aonde o bullying pode levar essa criança? Olha, principalmente a transtornos emocionais. Em transtornos emocionais, a gente já identifica que vem aí uma ansiedade, transtorno depressivo. E em casos mais extremos, a ideação suicida e até a tentativa de um suicídio. Então, a gente vai avaliando que começa realmente, aos poucos, gerando um comportamento antissocial. A criança já fica triste, ela não tem mais aquele ritmo que tinha antes de vida, um ritmo de agitação, de brincadeiras, não tem mais. Então, casos mais extremos pode levar, sim, à tentativa de suicídio. Como que é o tratamento? Como que um pai pode ajudar, né, o próprio professor na escola? Qual é a hora de procurar um profissional? Principalmente conversando com seu filho. Então, o pai, ele precisa estar atento ao comportamento do filho. Se ele presencia que o filho está tendo uma variação de comportamento, então o primeiro passo é você chegar e sentar e conversar com ele. A escola, da mesma forma, não julgar se a criança diminuiu o ritmo mesmo das notas, se a variação de humor também tem mudado, né? Procurar realmente entender o que está acontecendo. Ao invés de colocar de castigo, de punir, vamos sentar e conversar com essa criança. Se a partir do momento que você conversa com a criança, até para entender o que ela está passando, porque às vezes, dependendo da idade, ela nem sabe o que ela está passando. Ela só sabe que o coleguinha está maltratando. Ela não sabe que isso significa um bullying, ela não sabe o que isso pode levar também mais para frente, o que pode acontecer com ela. Então, o primeiro passo são os pais conversarem com essa criança. Se conversando, procurando estar mais próximo, procurar os pais, né, da outra criança que está provocando bullying, para ver se juntos resolvem a situação. Se assim não resolver, aí sim vamos procurar a ajuda de um profissional, né, seja ele o psicólogo, seja ele algum outro tipo de clínico também, né, o médico, para poder entender melhor o que se passa com essa criança e aí sim fazer todo o procedimento necessário. Bom, você falou aí da outra criança. A criança que pratica o bullying, ela pode ter alguma fragilidade emocional que pode levar ela a fazer esse ato? Sim, ela pode ter. Principalmente a questão de baixa autoestima,
a criança, o adolescente que provoca o bullying, ele também tem fragilidades, né? É uma pessoa que se acha autossuficiente. Então, hoje, alguém que se acha autossuficiente já tem um problema, porque ninguém é autossuficiente. Todos nós temos os defeitos, todos nós temos as nossas questões emocionais que precisamos ser resolvidos. Então, essa pessoa, né, essa criança, ela também sofre de algo que ainda não foi resolvido na cabeça dela e ela precisa se autoafirmar maltratando o outro. Então, essa fragilidade aí, justamente de baixa autoestima, é uma pessoa que tem um ato agressor, um ato opositor nela, e isso pode vir dentro de casa, isso não vem só com a criança. Ela está presenciando algo em casa que está estimulando para que ela provoque isso em alguém. Os pais punir resolve? Não. A punição, quando a gente fala de punição, entende-se que é bater, que é retirar sempre algo daquela criança, e não é isso. A punição seria, de fato, eu vou colocar até inverter a palavra, né? Uma correção no sentido de procurar conversar com esse filho, né? De procurar entender o que está acontecendo, o porquê que ele maltrata, o porquê que ele coloca apelido, o porquê que ele empurra, o porquê ele bate. Porque a partir do momento que a escola, os pais entendem isso, e aí sim vão fazer todo o efeito ao contrário de resolver o problema de onde iniciou. Se os pais estão brigando muito em casa, essa criança está percebendo as brigas, ela vai repercutir isso em algum momento. E o principal é na escola, com os coleguinhas. Então, o fato é procurar a fonte, onde é que está originando aquele ato agressor na criança. E aí sim, conversar e tentar chegar a um denominador comum com essa criança. Qual que é o perfil de uma criança desse jeito, que é agressora? Como que o pai pode identificar que o filho está fazendo esse tipo de agressão? A gente falou sobre o filho que sofre, agora o filho que faz a agressão. Como que o pai pode identificar? Principalmente aquele filho que tem um comportamento opositor dentro de casa. O que seria esse comportamento? Se o pai fala A, ele fala B. Então, tudo que os pais realmente relatam, ou que os pais tentam educar, essa criança, ele tem esse comportamento de contra, é o sempre do contra. Então, se você impõe algo, ele tem aquela facilidade em ir de contra o que os pais propuseram para ele. Então, é uma pessoa que tem um estímulo agressor muito grande, que gosta de zombar, que gosta realmente de se manter superior em cima de outro que, né, ao olhar dele é inferior. Às vezes essa criança, ela tem um corpo, vamos colocar assim, mais desenvolvido, e a outra criança é um corpinho menos desenvolvido que ele, dependendo da idade, então ele se acha superior, é o valentão, é o machão, então isso acaba inibindo o outro colega. Então, acaba ele se achando realmente que pode sim manter um controle sobre o outro, e aí acaba provocando as agressões. Então, os pais entendem o quê? Essa criança aqui, sempre que ele impõe regras, ele tem prazer em burlar as regras. Ele não obedece. Ele constrange a família ou os pais em determinadas situações. Então, principalmente esse tipo de comportamento. O pai identificou que tem um filho com essas características e identificou que é um filho que pratica o bullying. Como que ele deve se comportar? O primeiro passo é chamar esse filho para conversar. Né? O primeiro passo é esse. Antes de buscar qualquer tipo de ajuda, ele identificou que os filhos têm esse traço, né? Ou o filho ou os filhos têm esse traço, é ele procurar realmente entender por que o filho está assim. A maioria dos pais sofrem também de transtornos emocionais e também não se conhecem. E indiretamente isso acaba passando para os filhos. Então o primeiro passo é se identificar o que está acontecendo. Identificando isso e também tendo dificuldade como resolver, procura sim uma ajuda psicológica, pode procurar também uma ajuda na escola, para entender junto ali com o profissional ou a diretora, a orientadora da escola, como os pais podem ajudar. Né? Porque esse filho ele também precisa de ajuda. Ele também pode ter sofrido ou estar sofrendo também de bullying. E às vezes o bullying até na escola. Ele pode ser vítima depois de uma ação da pessoa que sofre bullying, né? Com certeza. Ele pode ser vítima. Porque a partir do momento que ele provoca, alguma coisa aconteceu para ele provocar.
Então, ele está pedindo ajuda de alguma forma. Só que a sociedade, infelizmente, tem a facilidade de julgar, né? Então, ele é o agressor, ele é o culpado. Mas o que está fazendo na cabecinha dele? O que está acontecendo para ele ser o agressor? Ele também precisa de apoio, não só de julgamentos, né? Ele precisa também de orientação. Então, mais uma vez, para a gente terminar, vamos falar a importância dos pais. Os pais devem acompanhar os seus filhos em todas as atividades, né, doutora? Com certeza, com certeza. Os pais são os principais aliados dos seus filhos. Se os pais não estiverem atentos às variações de humor, às mudanças de comportamento de seu filho, realmente é muito mais complicado um profissional poder até agir. Então, o pai ele precisa conhecer o seu filho, as suas fragilidades, as suas facilidades também, porque aí sim podemos trabalhar em equipe, os pais com os profissionais, com os professores, com a equipe pedagógica, para a gente ter uma resolução. Não é só punir, colocar de castigo e bater, porque isso vai estar estimulando o comportamento agressor. Então, o primeiro passo é ouvir o que está acontecendo com o seu filho. Depois disso, tomar as devidas providências. Ok. Muito obrigado pelas informações, por você ter disponibilizado o seu tempo para vir trazer esse assunto tão importante para a gente aqui, que é o bullying. Obrigada a vocês.